Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versos 7 a 10. Na verdade, esta é uma mensagem, a primeira de uma mensagem em duas partes. Eu irei falar hoje a respeito da porta das ovelhas e o seminarista Paulo, na próxima semana, vai falar a respeito do bom pastor. São duas mensagens que estão muito ligadas uma à outra, então certamente seremos duplamente abençoados com o que o Senhor tem para nós. Por hoje, ouçamos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar quando se identifica como a porta. O que é que Jesus tem a nos dizer quando Ele diz que eu sou a porta? João 10, versos 7 a 10. João 10, versos 7 a 10. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que mensagem a congregação presbiteriana de Antioquia tem de pregar nesse lugar ou onde quer que o Senhor nos leve? Seja como corpo, seja individualmente. Que mensagem nós somos chamados a pregar? A resposta é muito simples. Jesus é o único caminho para Deus. Não há qualquer outra possibilidade de que o homem, eu ou você, possamos fazer as pazes com o nosso Criador se não for por meio de Jesus. Por mais simples que essa mensagem possa parecer, e ela é realmente simples, ela vai sujeitar quem quer que anuncie esta mensagem ao ódio deste mundo. Pregue isso na sua escola, pregue isso na sua faculdade, pregue isso na sua empresa, pregue isso às vezes até mesmo na sua igreja e você vai ver pessoas torcendo o nariz, pessoas desdenhando de você, pessoas chamando você de ignorante, pessoas chamando você de intolerante. Como é que você pode afirmar que só Jesus é o caminho para Deus? Esta, meus irmãos, é a era em que a verdade não se baseia nos fatos objetivos, mas naquilo que te faz bem. Se você deseja acreditar em Jesus, se você deseja acreditar em Buda, se você deseja acreditar em Elvis Presley, se você deseja acreditar na força, fique à vontade. Se esse é o seu caminho de se conectar com Deus, ninguém, pensam as pessoas, deve ter o direito de lhe incomodar com o fanatismo de uma fé que exija de você a crença em um único Salvador. O mundo de hoje está pronto a aceitar Jesus, mas a aceitar Jesus como mais uma opção. Você se declarar cristão não gera mais constrangimento do que você se declarar corintiano ou palmeirense. O problema é quando você afirma que Jesus é uma opção que exclui todas as outras. Na verdade, não é nada novo. Os gregos, os romanos, da época da igreja primitiva, estavam prontos a abraçar Jesus, desde que Jesus aceitasse ser mais um entre todos os outros deuses. Mas a fé no Deus verdadeiro sempre foi uma fé exclusivista. Eu sou o Senhor, não há outro. Ouve, Israel, o teu Senhor é o único Deus. Deus sempre exigiu para si um lugar de exclusividade. De certo modo, a reforma foi também, a reforma protestante do século XVI, de certo modo, a reforma foi um clamor pela exclusividade de Cristo, de que a igreja era, sim, a coluna da verdade, mas de que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador não é o padre da paróquia e nem o Papa. Lutero afirmou que somente a cruz é a nossa teologia. Somente a cruz é a nossa teologia. Quando hereges se disseminaram com a ideia do ecumenismo, a partir do início do século XX, vozes importantes no nosso meio se levantaram para defender a exclusividade de Cristo e a salvação. De fato, meus irmãos, placas não importam muito.
Mas se a necessidade da fé em Jesus Cristo for retirada do seu lugar como viga mestra de toda a religião, todo o edifício do cristianismo cai. Você não pode substituir Jesus pelas práticas ascéticas, você não pode substituir Jesus pela caridade, você não pode substituir Jesus pela revolução. Tampouco Jesus pode ser substituído pela personalidade de gurus espirituais, mesmo que esses gurus espirituais sejam ditos pastores cristãos. Se aqueles que foram chamados para pastorear o rebanho de Deus se afastam do pastor supremo, que é Jesus, eles deixam de ser pastores e entram para o time dos lobos vorazes. Jesus é o único caminho para Deus. Essa passagem aqui se insere num contexto de muito confronto entre Jesus, os líderes de Israel e os fariseus. Em diversas passagens do Antigo Testamento, Israel é comparado a um rebanho que é guardado, um rebanho que é nutrido por Deus, e Deus é o pastor principal de Israel, como nós vemos no Salmo 23 que nós mencionamos na liturgia. Nós não vamos nos aprofundar muito nesta metáfora, é claro, de Deus como pastor, já que na semana que vem, Paulo há de nos apresentar Jesus como o bom pastor que haveria de reunir todo o seu povo na segurança do seu aprisco. Mas a gente está falando aqui de aprisco. O que é um aprisco? Veja essa ilustração que está aí na sua tela. Nossa, ficou tão pequenininho. Vamos tentar. Afine seu óculos aí. O que é um aprisco? Um aprisco era um lugar em que o rebanho era reunido à noite a salvo dos predadores, sob a proteção dos pastores. Tente ver aí na figura. Há um só acesso ao aprisco. Uma só porta. Uma porta estreita, que os pastores guardavam até mesmo ao custo das suas vidas. Quando amanhecia, os pastores então conduziam os seus rebanhos por essa porta para buscar pastagem e água. Ao anoitecer, elas voltavam ao aprisco. E então os pastores, eles passavam e uma pedra era rolada para evitar a passagem dos ladrões e dos predadores. E as ovelhas estavam seguras. O que Jesus está afirmando na nossa passagem é que Ele é a porta através da qual as ovelhas entravam na proteção do aprisco de Deus. E a porta por onde elas saíam para buscar provisão. Tal como a porta, meus irmãos, que você vê aí nessa figura, Jesus é o único caminho de segurança e provisão. Não existe religião, moralidade, filosofia, ideologia, placa de igreja que possa dar você acesso a Deus. É essa verdade que nós pregamos todos os domingos aqui. É essa verdade que nós, como congregação presbiteriana Antioquia, queremos fazer conhecida onde quer que o Senhor nos conduza. Nós queremos ver pessoas passando pela porta. Passando pela porta. Nós queremos que você que nos assiste aí do conforto da sua casa, entre no aprisco de Deus. Jesus é o único acesso a Deus. Jesus é o único acesso a Deus. Jesus é o único acesso a Deus. A primeira verdade, então, desse texto é que Jesus é a porta. Repare que Jesus não diz, aliás, que o seu ensino é a porta. Jesus não diz que o seu exemplo é a porta. O que Jesus diz no verso 7 aqui de maneira solene para nós nesse texto é: eu sou a porta. O Evangelho não nos convida apenas a crer que Jesus é poderoso para fazer milagres, ou então que as suas palavras são a maior expressão de sabedoria já vista, ou que o seu exemplo de homem perfeito é o que eu e devemos ser. Esta não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é sobre a pessoa de Jesus. A boa notícia é Jesus. Ele é a porta. Você não pode desvincular os milagres, você não pode desvincular o ensino de Jesus da sua pessoa, ou então você terá... Obrigado, querido. Obrigado mesmo.
Se você desvincula o ensino, o exemplo de Jesus, da pessoa de Jesus, você tem um evangelho corrompido. O teólogo neo-ortodoxo Karl Barth está correto ao dizer que Jesus não nos dá receitas de como achegar-se a Deus, como outros mestres da religião fazem. Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo é o caminho. Outros mestres da religião, com todos os seus ensinos, mostraram caminhos que eles entendiam possíveis para Deus, mas só Jesus teve a ousadia de dizer: eu sou o caminho. A mensagem dos apóstolos não era creia nas obras, creia no ensino de Jesus, mas creia no Senhor Jesus, e serão salvos tu e tua casa. Você precisa entrar por Ele. Você precisa passar por Ele. Quem tenta entrar por outro caminho, da moralidade, da associação a uma igreja, pelas vias do conhecimento, não é uma ovelha, é um ladrão. Veja o verso 1 aqui do nosso capítulo 10. Só há uma entrada, só uma entrada ao curral de Deus, e essa entrada é pela porta. Jesus é a porta porque Ele é o nosso mediador. No Antigo Testamento, meus irmãos, o acesso a Deus era por meio de um sacerdote, e esse sacerdote oferecia sacrifícios primeiro por si mesmo e depois por aqueles que desejavam se aproximar do Senhor. O pecador levava até o sacerdote uma vítima inocente, um animal sem mancha, um animal sem defeito, que recebia em si a punição justa pelo pecado. O ofertante, então, mediante a fé, recebia o perdão dos seus pecados, porque a justiça de Deus era satisfeita. Alguém levava a culpa pelo pecado. Agora, esses sacrifícios eram imperfeitos, primeiro porque o sacerdote era imperfeito. O sacerdote necessitava de perdão. Segundo, porque esses sacrifícios precisavam ser repetidos dia a dia, porque o pecador não deixava de ofender a Deus. Mas eis que temos Jesus. E Jesus é o nosso sacerdote perfeito, aquele que não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, porque a sua vida já foi de perfeita obediência a Deus. Jesus não necessita também oferecer outros sacrifícios, porque Ele ofereceu por nós a oferta perfeita do seu próprio sangue como vítima inocente e sem defeito. De modo que agora Paulo pode afirmar em 1 Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, um só mediador. E nós ultrapassamos os umbrais da porta por meio da fé, conforme nós lemos lá na carta aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, a palavra de Deus, para nós que já passamos pela porta, nos convida a cruzar essa porta com ousadia. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Passe pela porta. É por isso que nós afirmamos para você que Jesus é a porta. Ele é o caminho. Você pode se aproximar do Senhor como homens, como Arão, Josué, Davi jamais puderam. Você pode entrar hoje no aprisco de Deus. Você pode tomar o seu lugar no meio do rebanho de Cristo por meio da fé. O chamado de Hebreus é para que você seja tomado de uma ousadia santa e você cruze a soleira da vida eterna com confiança, porque você sabe o que Jesus fez por você. Mas nós dissemos que quem tenta entrar por outro caminho é um ladrão, não é? Um salteador. Isso nos leva à segunda verdade do nosso texto. Não há alternativas. Vimos que Jesus é a porta e agora nós vemos no texto que não há alternativas. Veja só, é claro que Jesus, ele não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, quando menciona no verso 8 que todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Pelo menos Jesus não está dizendo isso em relação aos verdadeiros profetas de Deus. Os ladrões aqui são os principais do povo.
os sacerdotes, os escribas, os reis corruptos e os fariseus. Todos eles adversários ferrenhos de Jesus. Mas não é terrível você pensar que os principais inimigos de Jesus fossem justamente os religiosos? Justamente aqueles que deveriam conhecer as Escrituras e com isso receber Jesus de braços abertos. No entanto, não é difícil entender o porquê desses homens, do ódio desses homens contra Jesus. Nosso Senhor, meus irmãos, era uma ameaça a todo um sistema criado por esses homens para supostamente dar às pessoas acesso a Deus. Cada um deles, sacerdotes, escribas, fariseus, cada um deles se aproveitava da fé das pessoas de algum modo. Os sacerdotes lucravam com o comércio, visando os sacrifícios no templo. Os escribas desfrutavam de grande influência como eruditos da lei, criando interpretações difíceis e intrincadas da Torá. Os fariseus ainda acrescentavam às suas tradições, que conferia a eles uma reputação de homens santos diante da população. Logo se vê que esses homens tornavam o acesso a Deus algo quase impossível, pelo menos para a maioria. Havia todo um labirinto de regulamentos, de rituais, cujo objetivo último não era a glória de Deus, mas a glória do homem. É por isso que Jesus diz a respeito desses homens lá no Evangelho de Mateus: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Você precisa tomar cuidado com quem complica aquilo que é simples. A porta que nos dá acesso ao aprisco do Pai é apenas uma: Jesus. Nós já mencionamos essa passagem hoje, mas é válido nós retornarmos ao carcereiro de Filipos. Quando ele pergunta a Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo, os missionários não dão para ele um livro de regras. Os missionários não dão para ele um catecismo. Os missionários não dão a ele, não o estimulam a se tornar um judeu. Que condição eles impõem? Está lá no livro de Atos, capítulo 16, verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Simples assim. Creia no Senhor Jesus. Ele é a porta. Quando a simplicidade do Evangelho é atacada na Galácia, Paulo parte para a defesa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Amados, nós devemos estar atentos para rechaçar qualquer ataque, qualquer atentado à simplicidade do Evangelho de Cristo. Como Calvino exorta, o pastor deve ter duas vozes, uma para reunir as ovelhas e outra para afastar lobos e ladrões. A Escritura fornece-lhe os meios para fazer ambos, pois aquele que é profundamente hábil nisso será capaz tanto de governar os que estão dispostos a aprender, como também de refutar os inimigos da verdade. Há homens que, como diz Paulo, espiam a nossa liberdade e procuram nos reduzir a um jugo de escravidão novamente. Eles estão tanto fora quanto dentro dos nossos arraiais, meus irmãos. Os que estão fora são aqueles que oferecem caminhos alternativos de salvação. São os materialistas para quem o céu é aqui, numa vida de luxo e de prazeres. São os ateus que roubam o povo de qualquer esperança além dessa vida. São os adeptos de uma religiosidade líquida, sem demandas, adoradores de um Deus impessoal, descaracterizado, que é gerado segundo o gosto de cada um. E dentro, quem são os inimigos da fé? São os líderes personalistas, os ungidos do Senhor que você não pode tocar, aqueles que guiam o seu povo debaixo de ameaça por medo, sob o cajado de uma piedade pessoal que eles mesmos não possuem. Ou então são os legalistas, implacáveis em perseguir aqueles que tropeçam,
ou que recheiam a experiência da fé com o tradicionalismo das suas denominações, que respondem a todo questionamento com nós sempre fizemos assim, mesmo que não haja muita explicação do porquê as coisas serem como são. Ou ainda são os libertinos, aqueles que defendem um paraíso do aqui e agora, na base do vale tudo de uma graça barata, sem exigências. Meu amigo, meu irmão, cuidado com quem quer fazer você passar pela janela do aprisco. Tem gente que quer tentar fazer você passar pela janela do aprisco. Só Jesus é a porta. E como ele mesmo diz, as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor. Quem conhece Jesus sabe que não há outro caminho. Quem conhece sabe, como Pedro sabia, que não há lugar para você ir além de Jesus, porque só Jesus tem as palavras da vida eterna. Sabendo que Jesus é a porta, sabendo que não há alternativas, sabendo que Jesus é a porta, sabendo que não há alternativas, entre pela porta. Entre pela porta. Os versos 9 e 10, meus irmãos, são um estímulo a que você cruze a porta do aprisco. Nós descobrimos o que é que existe do lado de dentro, aqui nos versos 9 e 10. Você sabe por que a Bíblia nos descreve como ovelhas? Você sabe por que nós somos chamados de ovelhas? Obviamente não é porque nós sejamos mansos. Nem apenas porque nós somos fracos, ainda que a figura aponte um pouco para isso. A razão principal é que a ovelha é um animal dependente. A ovelha não enxerga bem, a ovelha não tem bom senso de direção, a ovelha se desgarra do rebanho com facilidade, e por causa disso tudo, a ovelha é um alvo fácil dos predadores. É por isso que ela precisa de um pastor que a guie em segurança até o aprisco. E quando essa ovelhinha, burrinha, frágil, dependente, quando essa ovelha passa pela porta, o que é que ela encontra? Dentro do aprisco a salvação. Porque se existe um supremo pastor, existe também um supremo ladrão. Se existe um supremo pastor, existe um supremo ladrão. Jesus diz aqui, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Roubar é o alvo do diabo. Esse é o alvo principal do diabo. Ele deseja retirar a palavra do nosso coração para que a nossa fé esmoreça. Se for necessário para que ele roube a palavra do nosso coração, se for necessário que ele faça uma carnificina no meio do povo de Deus, assim ele vai fazer. Não é à toa que o diabo é apresentado como um leão faminto, ou então como um dragão que lança as águas do caos sobre o povo de Deus, lá em Apocalipse. Imagine um jardim exuberante, cheio de flores e cheio de frutos magníficos. Esse jardim representa a vida que o Senhor nos oferece. No entanto, ali à espreita, camuflado entre as sombras das árvores, existe um ladrão sorrateiro, o diabo. Esse ladrão não entra destruindo tudo de uma vez. O diabo é mais astuto do que isso, meus irmãos. Ele vai se infiltrando furtivamente, ele vai roubando sementes de confiança, ele vai arrancando brotos de esperança e ele vai deixando para trás toda uma trilha de dúvidas. O diabo sussurra mentiras sutis e ele tenta roubar a tua alegria, ele tenta roubar a tua paz. Agora imagine a cena oposta. Uma porta se abre para revelar um pastor amoroso, Jesus. Ele está lá para guiar, Ele está lá para proteger, Ele está lá para oferecer uma vida abundante. Ele deseja regar o nosso jardim com amor, Ele deseja nutrir as nossas esperanças, Ele deseja fortalecer as nossas raízes na fé. Essa ilustração, meus irmãos, nos lembra que enquanto o ladrão busca roubar, matar e destruir, Jesus veio para nos dar vida em abundância. Nós podemos escolher confiar no pastor que oferece segurança, ou então permitir que o ladrão roube as nossas bênçãos. João 10:10, está aqui no nosso texto.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto ilustra a importância de nós escolhermos a porta certa, a porta que leva à vida abundante em Jesus. Diante dos ataques do diabo, passe pela porta. Passe pela porta, agarre-se a Jesus, submeta-se a Ele, ouça a sua voz. Você tem um pastor que deu a sua vida para que você não se perdesse. Passe pela porta. Dentro do aprisco há salvação, mas dentro do aprisco também há provisão. Veja o verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará a pastagem. Essa expressão, entrar e sair, pode significar continuidade, alguma coisa constante. A provisão constante que Deus nos dá. Quem passa pela porta não precisa andar ansioso pelas coisas dessa vida, não precisa andar ansioso pelas coisas da próxima vida, porque sabe que Jesus é o seu provedor. Jesus há de nos prover de tudo necessário, Ele jamais vai permitir que o justo mendigue o pão. Jesus vai satisfazer toda a necessidade de justiça que nós temos por causa dos nossos pecados, para que nós tenhamos contínuo acesso ao Pai, mesmo quando nós falhamos. Jesus vai nos prover de paz mesmo em meio a conflitos nessa vida. A nossa paz nessa vida jamais vai ser perfeita. Jamais. Quem promete isso para você é um mentiroso. Mas você vai ter paz em meio aos conflitos. E quando você cruzar o rio da morte, Ele vai estar nos esperando lá do outro lado, com o mais rico banquete que já se provou. O aprisco é o lugar em que o pastor garante vida em abundância às ovelhas. Jesus veio para que as suas ovelhas tivessem vida, e vida em abundância, uma vida excepcional, uma vida digna de nota, uma vida extraordinária. Você precisa entender e crer nisso. Passar pela porta significa muito mais do que uma vida ordinária. Seria muito pouco Jesus garantir a você o que homens que não passaram pela porta podem conseguir. Jesus oferecer para você o que os homens, o que alegra o coração dos homens que não passaram pela porta, o que satisfaz, entre aspas, o coração desses homens, seria muito pouco. O que Jesus promete para você é uma vida extraordinária, muito maior do que você poderia obter. Jesus deseja dar a você muito mais que dinheiro. Jesus deseja dar a você muito mais do que paz de espírito. Jesus deseja dar a você muito mais do que saúde. Jesus deseja dar a você a experiência do que significa fazer parte do rebanho de Deus, a porção dobrada dos filhos preferidos dEle. Irmãos, o nosso maior tesouro é a nossa identidade. Quem vive a sua vida como o que é, quem vive a sua vida como um filho de Deus, quem entende o que essa expressão filho de Deus significa, é alguém inabalável, é alguém que nem as tentações, nem as aflições desse mundo podem derrubar. Passe pela porta, experimente o que significa vida em abundância. Bom, antes de nós encerrarmos essa mensagem e esse tempo de celebração, eu preciso perguntar a você: você já passou pela porta? Você já passou pela porta? Você aí de casa, já passou pela porta? Você já entrou no aprisco de Deus? Há muitas pessoas que deixam de entrar no aprisco porque preferem se demorar na parte de fora. Demoram a tomar uma decisão de passar pela porta. O lobo vem e as arrebata. O lobo vem e as arrebata. Outras preferem ficar tentando encontrar outras portas, outras entradas. E elas ficam dando cabeçadas na parede do aprisco até que elas caem estonteadas. E o lobo vem e as arrebata. Passe pela porta hoje.
Passe pela porta hoje. Venha para onde há segurança. Venha para onde há provisão. Venha para onde há vida. Jesus não é o melhor caminho para o céu. Jesus não é o melhor caminho para o céu. Jesus é o único caminho. O único caminho. Bendito Senhor. Obrigado porque quando éramos ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, Tu nos resgataste. E com a Tua voz, ó Deus, única, nos chamou a passar pela única porta da salvação, que é Jesus Cristo. Ele é a porta. E Tu nos convida a entrarmos por ela. Pai querido, obrigado por este bendito benefício derramado sobre aqueles que já estão no Teu aprisco. Mas, ó Pai, eu rogo nesta noite, de modo especial, por aqueles que ainda não passaram pela porta. E eu sei, Senhor, eles estão ouvindo, eles estão, ó Deus, agora, neste momento, assistindo aqui nesta igreja, ou então nas suas casas, ou então, Senhor, eles ainda haverão de ouvir, ó Pai, porque essa mensagem vai ficar disponível online. Pai, chama-os com a Tua voz, a inconfundível voz do pastor que nos chama para dentro, que chama as ovelhas que Tu mesmo escolheste, ó Senhor. Chama, Pai, essas pessoas para dentro, a fim de que o lobo de modo algum as arrebatem e elas possam experimentar a verdadeira vida que há em Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a porta nele, e é porque podemos depositar a nossa confiança nele, de que estamos seguros nas mãos do Supremo Pastor. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos,